Paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para os nossos jovens, também para os nossos adolescentes. O objetivo, desse vídeo e de outros, que eu irei gravar é apresentar as lições bíblicas da classe de jovens e também da classe dos adolescentes. Como nós temos apenas a revista dos jovens neste trimestre, nós iremos fazer um estudo voltado para as duas classes, tanto para os jovens quanto para os adolescentes. Então nós iremos estudar neste trimestre a revista dos jovens, ok? Então atendendo aí a um pedido do pastor, também diante da necessidade de que todos possam participar da EBD, então já que os nossos jovens e adolescentes não estão participando ativamente, presencialmente da escola bíblica dominical, então resolvi gravar algumas lições bíblicas para que os irmãos e as irmãs possam, os nossos jovens adolescentes, claro, e demais membros, caso queiram, possam acompanhar essas lições, certo? Então nós iremos estudar várias lições durante este trimestre. Eu irei a partir de hoje fazer um estudo da primeira lição, Então veremos o estudo da primeira lição. Só lembrando que, como vocês puderam ver, aqui nós temos a revista dos jovens, cujo tema é Tempo de Conquistas, Tempo de Conquistas. Essa revista ela está abordando o livro de Josué. Então nós vamos estudar o livro de Josué, ok? Então você pode aí na sua casa, onde você estiver, pega a sua revista. Se você não tiver revista, pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de Josué, que nós iremos estudar o livro de Josué. Tudo bem? Então, quem não tiver revista, na igreja talvez tenha ainda algumas revistas. Então seria interessante procurar lá na igreja se há ainda alguma revista para que os irmãos possam pegar. Tudo bem? Então vamos à nossa primeira lição. Tema do livro. Então, tema do livro do trimestre, nós temos Tempo de Conquista. Fé e obediência no livro de Josué. Então, já na capa da revista nós temos aí duas palavrinhas importantes para que nós possamos meditar. Então, quando nós estudamos o livro de Josué, observamos o seguinte, que Deus atuou poderosamente ali no meio daquele povo. Então nós temos ali a questão da fé em ação. Então são os israelitas colocando a sua fé em ação. E também a questão da obediência. Então nós devemos ser sempre fiéis e obedientes ao Senhor. Gostaria de ler com os irmãos algumas passagens bíblicas que falam sobre fé e obediência. Vamos lá então. Nós temos aqui o livro de Hebreus. Você está com a sua Bíblia aí? Abra no livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 e versículo 6. Diz o seguinte. Vou ler o 6, depois a gente volta para o capítulo 1, o versículo 1. Fala bem assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa primeira parte do versículo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é importante a gente estar sempre praticando a nossa fé. Sermos sempre fiéis e obedientes ao Senhor. E lá no versículo 1, fala bem assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Então, fé é algo sobrenatural. Então, é algo que realmente
Deus faz em nossas vidas, né? Então, a gente não consegue ver, mas ela existe. A gente não vê, mas ela existe. Tá? Uma fé e obediência na vida do cristão são duas coisas realmente necessárias: fé e obediência. Prosseguindo, nós temos o tema da nossa lição, a lição 1, né? Lição 1 fala assim: o livro de Josué, tempo de conquistas. Tempo de conquistas. Então, você está com a sua revista aí, abra a sua revista, lição 1. Quem não tem revista, acompanhe na Bíblia. Vamos ler o texto do dia. Diz o seguinte, Romanos 8:37. Fala assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, repetindo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando somos fiéis, obedientes a Ele, né? Então nós sempre somos mais do que vencedores, nós nunca somos perdedores. Então com Cristo nós somos sempre vencedores. Cristo morreu na cruz por nós, Ele venceu a morte, certo? Então nós também venceremos a morte. Nós temos o que? A garantia de que em Cristo nós temos a vida eterna. É algo maravilhoso, né? Então nós temos a vida eterna, essa promessa maravilhosa em nossas vidas. A síntese da lição, acompanhe aí, diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então nós podemos aprender muitas coisas. Quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos como que Deus realmente trabalhou na vida dos israelitas, né? Como que Deus usou principalmente a vida de Josué. E essas lições do livro de Josué podem ser trazidas para as nossas vidas, né? Então as questões que nós iremos abordar aqui durante o trimestre, nas várias lições. Então hoje nós iremos abordar a questão, faremos um panorama, né, um panorama do livro de Josué, mas na lição 2, nós temos a questão iremos estudar um pouco sobre a liderança, a questão da liderança, né? Então Deus chama um líder, então Josué passa a ser um líder que vai conduzir o seu povo, certo? Então temos outras lições importantíssimas que iremos estudar durante este período, tá? O objetivo da lição é o quê? Nós temos, como eu falei para você, vamos fazer apresentar um panorama do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão, né? A divisão interna do livro e o valor histórico do livro, certo? E conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Então, antes do livro de Josué, iremos estudar também algumas coisas anteriores a esse período, tá? Quem está com a Bíblia, continuando aí, temos o texto bíblico. Vamos fazer a leitura do texto bíblico, porque o capítulo 1 de Josué, ele é bem interessante, bem esclarecedor e tem coisas valiosas, importantíssimas que nós podemos aplicar em nossas vidas. Então vamos lá, Josué, capítulo 1, de 1 a 6. Acompanhe com a gente aí. 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, nós sabemos que Moisés libertou os israelitas da escravidão no Egito, né? Em seguida, ocorreu que a travessia do Mar Vermelho. E depois houve o quê? Deus guiou, né? Moisés, no caso, guiou, né, o povo pelo deserto rumo à terra prometida, né? Como esse percurso que eles fizeram aí do Egito até Canaã seria algo que eles poderiam fazer, um percurso aí em 1 mês, 40 dias, né, chegar à terra prometida. Mas só que durante esse trajeto aí, menos de 2 anos de deserto, o povo não creu. O povo não teve fé suficiente para que fosse adiante, para ir à terra prometida, né? Então, como o povo não teve fé suficiente, então Deus, o que fez? Deus, ele fez com que essa geração que saiu do Egito, ela não entrasse na terra prometida. Então, essa geração, ela veio que veio a perecer no deserto, ela morreu no deserto. Então veio uma nova geração, e foi essa nova geração que entrou na terra prometida. Lembrando que fazia parte dessa nova geração, né? Fez parte dessa nova geração e também que entraram na terra prometida. Quem? Josué e Caleb. Então Josué e Caleb foram os 2 únicos da geração antiga que entraram na terra prometida. Os demais, eles foram desobedientes, né? Então eles não creram no Senhor, portanto eles não entraram na terra prometida. Então o tempo passou, né? Moisés morreu, Arão morreu, Miriam morreu, e Josué foi escolhido como o líder para conduzir esse povo até a terra prometida. Chegando lá atravessando o rio Jordão, logo que atravessaram o rio Jordão, Josué enviou 2 espias até a cidade de Jericó para fazer o que? Analisar, né, preparar uma estratégia para que pudesse conquistar essa cidade, a cidade de Jericó. Então, a partir daí, nós veremos o que? As conquistas desse líder, as vitórias do líder, né, Josué, né, e também do povo de Deus rumo a Canaã. Então nós vemos nessa lição isso aí, né, as vitórias, as conquistas de Josué e também do povo de Deus, no caso os israelitas, rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Então gostaria de compartilhar com os irmãos, nesta hora, de forma bem sintética, resumida, os tópicos da revista. Então, quem está com a revista aí, por favor, acompanhe. Então, no tópico 1, o livro de Josué. No subitem 1.1, temos uma visão panorâmica do livro. Então, resumidamente, diz o seguinte, que Josué é o primeiro livro histórico da Bíblia. Né? Primeiro livro histórico da Bíblia.
Nós temos vários livros históricos na Bíblia. Nós temos o livro de, podemos ver aqui, o livro de Samuel, é um livro histórico, né? O Crônicas, Ruth, né? São livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos Atos dos Apóstolos, também são livros históricos, né? Sabemos que a Bíblia é dividida ali em várias partes, né? Temos livros históricos e outros tipos de livros que eu irei passar para vocês agora, né? Por exemplo, temos um livro poético, né? Que é Salmos, temos o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o livro é dividido em várias partes. Então entre elas nós temos os livros históricos, né? Que eu acabei de citar aí para os irmãos. Prosseguindo, então, o primeiro livro histórico da Bíblia. Esse livro foi escrito por volta de 1400 a.C., né? 1400 anos antes de Cristo. Sabemos também que Josué era filho de Num. Nós lemos essa passagem bíblica aqui, que Josué é filho de Num, da tribo de Efraim. Então ele era da tribo de Efraim. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, descrita no livro de Números, né? Então é uma continuação aí do livro de Números. Então Josué apresenta alguns aspectos aí singulares, alguns aspectos indispensáveis a uma vida cristã saudável, né? Pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem para ensinamento. Então, esse livro ele nos ensina muita coisa, ele nos admoesta também, ele nos adverte, né? Nos orienta, né? Isso também serve de conforto para nós. O livro serve de conforto para os cristãos de todas as épocas. Por que conforto? Porque mostra que Deus ele é um Deus de promessa. Ele é fiel. Então ele prometeu a Abrão, né? Prometeu a Abrão lá atrás, o patriarca Abrão. Nós sabemos que essa promessa foi feita lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12, capítulo 13, o Senhor faz essa promessa a Abrão, falando que ele iria, vou ler para os irmãos aqui, diz o seguinte, né? Fala bem assim, capítulo 12, versículo 5, ó. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aí no versículo 7 fala bem assim, apareceu o Senhor a Abrão, e ele disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E depois ele fala de novo da promessa, lá no capítulo 13, né, a partir do versículo 14. Né? Então, também ele reafirma essa promessa, né, a Abrão e a sua descendência. Então, essa promessa foi feita lá atrás e está se cumprindo, né, se cumpriu nessa época com Josué. Então, é um conforto para nós, porque Deus ele é um Deus de promessa e Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel. Então, nós podemos crer, porque o que Ele nos promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu que vai voltar um dia para levar a sua igreja, nós cremos nisso. Que nós teremos a vida eterna, nós cremos nisso.
Então nós temos essa certeza, né, que se morrermos hoje, nós estaremos com Cristo no céu. No subitem 1.2, como era o mundo na época de Josué, né? Então, os povos naquela época estavam no estágio civilizatório mais avançado, né? Outras nações bíblicas, nações citadas na Bíblia, né? Elas sequer existiam nessa época. Sabemos que Roma, por exemplo, surgiu mais para frente, a Síria, e os assírios, os babilônios, então eles surgiram bem mais na frente, né? Então nessa época ainda, na época de Josué, vários lugares da Europa começaram a erguer vilas fortificadas. Então as cidades começaram a ser fortificadas na Europa. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de metais, né? Começou-se a usar os metais. Porém, não havia civilização ainda na América do Norte, né? Então não tinha ainda civilização na América do Norte. Isso surgiu primeiro no México. A primeira civilização foi no México, com os chamados Olmecas, por volta de 1500 antes de Cristo, né? Os assírios surgiram por volta de 1200, né? 1200 antes de Cristo. Então, bem mais para frente, 1200 antes de Cristo. Só lembrando aí para que os irmãos possam estar acompanhando. Então, o livro de Josué foi escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo. 1400 anos. Os assírios surgiram 1200 anos antes de Cristo. Então, 200 anos mais à frente. Roma foi fundada em 753, no ano 753 antes de Cristo, né? Também lá na frente, certo? Quanto à Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não existem mais. Então elas não existem mais. Então eram nações poderosíssimas, né? na época, né? Do surgimento desses impérios, né? Império Assírio, Império Babilônio. Então essas nações foram nações poderosas que dominaram, né, vários países. Formou-se um grande império, né, na época delas, mas hoje não existem mais, né? Agora, olha só como é que Deus trabalha, como Deus escolhe um povo. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre, certo? Então Ele prometeu a Abraão, né, uma descendência, e prometeu a Abraão também o que? Canaã, a terra prometida. E Israel veio desde o seu surgimento, desde Abraão, né? Abraão, Sara, né? E veio Abraão, Isaac e Jacó. Então foi crescendo. Os israelitas foram crescendo. No Egito cresceram muito mais. Então os israelitas ficaram um povo bastante, então uma nação grande. Então eles tiveram um grande crescimento populacional, né, o povo de Israel lá no Egito. Então Israel, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, né, vindos do Egito, mostrou-se um projeto que deu certo, um projeto de Deus. Então a nação de Israel não se acabou como os assírios, os babilônios. Então é uma nação que existe até hoje, né? Então podemos ver que Israel é um grande país, é um país de primeiro mundo, um país formado
Sabemos que, só para que os irmãos tenham uma ideia, então o Estado de Israel atual ele foi formado em 1948. Em 1948 foi formado o Estado de Israel, porque antes o povo de Israel estava disperso pelo mundo. Então, a partir de 1948, os israelenses, os israelitas, né, no caso, então eles formaram a nação de Israel a partir de 1948. E hoje é um grande país, uma grande nação, um país de primeiro mundo. Isso realmente é um milagre, né? É uma promessa de Deus que está se cumprindo na vida dos israelenses. Passando para o próximo subitem, Canaã. Vou falar um pouquinho de Canaã. Sabemos que a terra de Canaã, hoje, onde está situado o Estado de Israel, né, não é um país grande, é um país pequeno. Então, Canaã é denominada Terra Prometida, a Terra Prometida. E tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento. Então, 290 quilômetros de comprimento e 65 de largura. Imagine só, 290 quilômetros de comprimento e 65 de largura. Então, é um estado bem, vamos dizer assim, pequeno, em comparação, né, a muitos países, inclusive a vários estados do Brasil, né? Então é um estado, é uma nação bem pequena. E ficava a 480 quilômetros do Egito, né, para o sul. Então está a distância de 480 quilômetros do Egito. Deus poderia ter prometido para eles, né, que iriam conquistar o mundo. Poderia prometer isso aí, vocês vão conquistar o mundo. Mas não, o Senhor fez o quê? Estabeleceu que somente aquele pedaço de terra seria necessário para o seu povo, né? Que seria com aquele pedaço de terra ali que Israel iria fazer a diferença na terra. Então os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Então, Israel não quer nada mais do que aquilo que Deus prometeu. Então, a terra prometida por Deus é o que eles desejam, né? Nada mais. Outros povos, sabemos, no caso os palestinos, eles desejam, né? Querem uma parte do território de Israel. Mas sabemos que Deus prometeu, né, essa terra, prometeu Canaã para o seu povo. Então é a terra do povo de Israel. É uma herança de Deus para o seu povo. Amém? Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Vamos lá. Tópico 2. Fala assim: o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Propósito. Josué teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado. Então, nesse livro aí, Josué procura apresentar o quê? Uma visão do seu chamado, o milagre da travessia do Jordão. Então, nós temos a questão do chamado, nós temos o milagre da travessia, a obediência do povo. O povo foi obediente a Deus, obediente ao seu líder, Josué, e falar também das campanhas que foram realizadas, campanhas militares, para conquistar a terra prometida. Então, o livro de Josué aborda esses temas aí, né? A questão da apresentação do seu líder, do seu chamado por Deus, o milagre da travessia, a obediência do povo, as campanhas militares que foram realizadas para conquistar a terra prometida e também falar da divisão, né? Divisão dessas terras, que é o próximo subtópico, que é a divisão que Josué faz no subtópico 2.2,
fala a questão da divisão das terras. Então a terra prometida é dividida entre as 12 tribos de Israel. No subtópico 2.3 fala o seguinte: o livro de Josué possui uma clara... 2.3 fala sobre o valor, a questão do valor do livro de Josué. Então o livro de Josué tem um grande valor histórico. Por quê tem um grande valor histórico? Porque fala, relata esse milagre que foi a travessia do povo de Israel, a travessia do Rio Jordão, por esse rio. Fala sobre as conquistas, as campanhas militares, as vitórias desse povo contra as nações que viviam lá, os cananeus, e a divisão, também aborda a questão da divisão da terra prometida. Então, grande valor histórico, fala dessa travessia, das conquistas, da divisão do território. E também não podemos deixar de lado a questão da sua importância, a importância devocional. Então, um livro para a gente estudar, para a gente ler, meditar, como está lá no livro Josué, no início. O livro de Josué fala que Deus, falando de Josué, fala que Josué deveria meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, em todo o tempo, ele deveria meditar na palavra do Senhor. Então, você abre lá, por favor, Josué capítulo 1. Fala bem assim, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Então, meditar nele dia e noite. Então, nós devemos sempre meditar na palavra do Senhor dia e noite. Todo o tempo, nós devemos meditar na palavra do Senhor. Então, mais uma vez, eu peço aos irmãos, às irmãs, aos nossos jovens, adolescentes, que aproveitem a oportunidade e leia o livro de Josué. São 24 capítulos apenas, Leia o livro de Josué. É importante meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala também o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há uma versão que fala bem assim: conheçamos e esforcemo-nos, Devemos nos esforçar em conhecer o Senhor. Então requer aí um empenho de nossa parte para que nós não desanimemos, a gente prossiga, tenha sempre esperança, fé, confiança, não desanimar jamais. Então devemos sempre